Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Pontes e essa é minha colega Janaína Taniossi e nós somos duas psicólogas perinatais e parentais. Nós temos um grupo, ele se chama Mães em Realidade, está no Instagram, e hoje nós viemos aqui para conversar com vocês sobre a maternidade, uma maternidade mais leve. Nós sabemos que a maternidade, ela tem muitos desafios, mas também tem muitos prazeres. E aí, o que acontece? Com todas essas questões, a gente vai conversar um pouquinho e trazer para vocês algo hoje de julho muito, muito preocupante para muitas famílias: as férias e o burnout materno. Exatamente, Cláudia. Olá, eu sou a Janaína Taniossi, sou psicóloga, como a minha amiga que colocou. Bom, o nosso projeto é exatamente falar todas as nuances que a maternidade traz, né? E os desafios que vêm com Sem ela, dúvida, né? E aí, Cláudia, entramos em julho, e a gente sabe que julho é mês de férias escolares, né? E o caos aí, né? E o caos acontece, porque é férias escolares, mas não é férias de trabalho, né? Isso, nós não temos férias, assim como nós, muitas mães, muitos pais também não têm férias, né? Eles ainda estão ali na vida de trabalho cotidiano, e hoje, no pós-pandemia, ainda conseguimos alguma flexibilização com o trabalho home office. Isso, nem todo mundo, né? Nem todos, mas né? algumas pessoas ainda conseguem, né? Sim, mas mesmo trabalhando de casa, como que a gente cuida da criança? Exatamente. E aí veio mais um além, né? Cuidar da criança, e quem cuida de quem cuida? Dessa mãe que de repente só sobrecarga, né? É o trabalho, a profissão, Cuidado ser com a mãe, casa. é cuidado da casa, cuidado com o marido, às vezes cuidado até com os pais, né? E aí os vários papéis que essa mulher assume, né? E como que ela se cuida? Exatamente. Como que ela vai se cuidar? E aí a gente pergunta, quem cuida de quem cuida? Não se ela cuida de todo mundo, não é verdade? Por isso que a gente sempre vai estar falando aqui a importância de uma rede de apoio. Exatamente. Porque a rede de apoio tem que ter, porque você, em momentos de dificuldades, em momentos de precisão inesperada, né? E até mesmo nesses momentos de tédio. Exatamente. E aí, o que seria a rede de apoio, né? Eu não tenho parente aqui, como que eu faço? O que eu faço? Minha mãe não mora aqui, não tenho nenhuma irmã. Como que eu faço essa rede de apoio? Vai ter que construir uma rede de apoio. Sempre tem uma amiga, sempre tem uma vizinha, tem alguém que vai nos ajudar, porque a gente não consegue viver sozinho. E eu acho que é importante assim, reforçar que rede de apoio são pessoas que não fazem parte da família nuclear, Exatamente. né? Então, ou seja, pai e mãe são a família nuclear daquela criança. Pai não é rede de apoio. Não. Rede de apoio a gente pode constituí-la com os familiares próximos, com vizinhos, com profissionais, escolas, com amigos, né? Então, que nem a Cláudia falou, quando eu não tenho parentes próximos, porque a gente sabe que hoje em dia muitas famílias se mudam de cidade, exatamente, às vezes até de estado, país, às vezes, exato, né? E aí não tem familiar próximo, então com quem que eu vou deixar meu filho? Vamos formar essa rede de apoio, importante, né, pessoal? E a gente tem que formar essa rede de apoio, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres biopsicossocial e agora espiritual, né? E aí como que eu formo, como que eu confio? Então, por exemplo, crianças que estão na escola, tenham contato com os pais das crianças da sala de aula, né? Estão criando essa intimidade para que eles se tornem também uma rede de apoio confiável, você saiba com quem seus filhos estão se relacionando. Exatamente. Ou então participar de grupos de mães, isso ajuda bastante, né? Nossa, porque a gente cria ali uma identificação. Tanto nós enquanto mães, né, como as crianças, né? Sim. E lembrar que os valores, né, os meus valores têm que ser próximos aos seus, né? Para que todo mundo contribua com uma rede de apoio e que todos fiquem fortalecidos, né? E a própria comunidade da igreja, né? Então, muitas igrejas vão criando essas comunidades e ali a gente acaba desenvolvendo uma rede de apoio legal, né? Isso. Só que a gente dá uma explanada assim do que é possível para uma rede de apoio. E claro, a rede de apoio profissional não pode ser descartada de forma nenhuma. Somos nós profissionais, psicólogos, pedagogos, fonos, TOs, às vezes até as babás, os cuidadores, né?
Uma vizinha, como eu falei para vocês, uma vizinha, uma amiga, também elas são redes de apoio não profissionais, né? Mas também são redes de apoio muito importante para formar esse vínculo com todas essas crianças e com a gente, enquanto pai e mãe, né? Também isso é importante, né? E aí a gente volta assim para esse momento onde nós estamos vindo de uma pandemia, Sim, que eu acho que é importante considerar, né? Porque assim, na pandemia o que aconteceu? Muito medo, muita insegurança, estresse, ansiedade, às vezes até a depressão, né? Sim, o nível de adoecimento psíquico, ele aumentou e muito, porque é um momento onde a gente para a nossa vida e olha para o eu. E aí, quando eu entro em contato com o eu, nossa, quem sou eu? Quem sou eu? E não sabe, porque é dia a dia, né? A correria do dia a dia. E aí, mesmo dentro de casa, né? A gente começou a ver quem é exatamente o filho, quem é exatamente nós, quem é exatamente o marido. E o divórcio, né? Nessa pandemia, muitos casais. O índice de divórcio ele aumentou, porque quando a gente está, como a gente estava acostumado na correria do antes da pandemia, nós nos ocupávamos muito com outras tarefas. Exatamente. Então o casal chegava em casa e muitas vezes não conversavam, não dialogavam, estavam cansados por conta da correria do dia, jantavam, tomavam banho e dormia. E o dia seguinte era a mesma a rotina, né? Rotina. De repente, é o que eu falo, a escola entrou para casa, o trabalho entrou para casa, tudo entrou para casa. E a convivência 24 E a convivência horas. Principalmente. E como nós somos seres sociais, né? O que aconteceu? Entrou aí o caos, né? Nessa questão social, porque como você disse, os relacionamentos, eles estavam enfraquecidos, e aí? As brigas constantes, os desafios, porque de repente essa mãe especial, né, ela se viu profissional, ela se viu mãe, ela se viu esposa, ela se viu dona de casa para fazer tudo, porque a rede de apoio quase zero, né? Não tinha nem como, porque a gente nem sabia o que era tudo isso. E aí, quem é que sobrecarregou? E outra. A mãe, né? Aí ela entra com um ambiente não colaborativo, né? Porque quando você fala em ambiente colaborativo, é onde todos que fazem parte daquele ambiente, eles têm as suas atividades e colaboram com o andar, né, da casa, para as atividades da casa, para as atividades da escola, para as atividades do trabalho. Então, todo mundo tem a sua função. Né? Exatamente. E quando sobrecarrega uma única pessoa, e no geral, são as mães, as mulheres, acontece que ela fica sobrecarregada. Exatamente. E adoece. Adoece, não dá conta de tudo isso, né? Não. E aí o que acontece? O que a gente chama de burnout materno. Burnout materno, nome burnout, né? Isso. Que é a expressão científica. E o que é esse burnout materno? Nada exaustão. Mais é uma exaustão, uma sobrecarga muito grande, sobrecarga emocional, sobrecarga de atividades. E aí, como que ela percebe se ela está desenvolvendo esse burnout? Irritabilidade, cansaço, não dá conta, né? Acha sentimento de menos-valia. Menos-valia, insegurança, né? E ela vai sentir dores no corpo, dores de cabeça, dores musculares. Ela vai sentir cansaço extremo, né? Excessivo. Às vezes ela não vai conseguir tomar uma decisão, ela vai ter uma confusão mental. Isso, né? Até o raciocínio fica um pouco mais lento, né? E aí ela não consegue ter aquele jogo de cintura que ela tinha antes. Por quê? Por conta desse cansaço excessivo, que é o burnout. É o burnout. E às vezes, assim, não precisa estar carregado com todos esses sintomas, mas a gente percebeu pelo menos quatro deles, né? A gente já procura ajuda. Começa a sentir dor no braço, aquela dor no ombro que eu não sei de onde veio, dor na coluna. E aí a gente vai um pouquinho para o campo da psicossomática. Tá? Exatamente, é importante a gente falar. Vai no médico, né? E aí o médico fala, não tem nada. Fisicamente você não tem nada. Mas é uma rinite que não sai, é uma sinusite, são as ites que vêm, é o nariz fungando, que não para de corizar. E um cansaço, dorme e não descansa. Uma dor de cabeça que não para nunca, mesmo tomando remédio. Exatamente. Isso porque são provenientes de adoecimento
psíquico, adoecimento emocional. Que, infelizmente, muitas vezes as pessoas acham que é frescura, né? Exato. Ah, é frescurite, é frescurite. Ah, não consegue nem tomar um banho demorado, nem um banho direito consegue tomar, quanto mais um banho demorado, né? Exato. E sabe o que eu costumo dizer? Eu prefiro 1000 vezes ter um cansaço físico, porque é aquele esforço que a gente vai fazer. Isso, vamos pegar o ambiente de casa, né? Vamos fazer a faxina ali, depois você fica cansada, sim, mas toma um banho, relaxa, acabou. Recupera. É. E o cansaço mental? Psíquico, físico e mental, isso Como não que dá. você recupera? Esse daí é realmente o mais grave de todos eles e, infelizmente, o menos reconhecido, né? E não é através de uma noite de sono, não é com medicamentos, né? Ajuda. O medicamento ele colabora para o estado, né? Isso. Mas você precisa olhar para as suas questões e precisa colocar uma ordem, uma rotina na sua vida. Exatamente. Porque senão não vai conseguir dar conta de tudo. Eu falo que chama-se previsibilidade, né? Tanto para as crianças quanto para nós adultos. Então, pensando na questão das férias, né? Que aí a gente começou no início, que a gente falou do caos, tal. O que a gente pode fazer para dar dicas para vocês, para que vocês possam estar menos adoecidas, né? Vamos pensar assim nessa questão aí. Então, assim, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a rede de apoio, né? Hoje é terça-feira. Então, vamos pensar. Segunda-feira, 4 crianças vão na sua casa. Na terça-feira, vão na casa do Pedrinho. Na quarta-feira, vai na casa do Joaquim. Na quinta-feira, vai na casa da Mariana. Na sexta-feira, vai na casa da Renata. Tá bom. E aí, como que eu vou trabalhar com toda essa questão? Você vai ter, pelo menos, um dia as crianças na sua casa, 4 crianças, mas vai ter 4 dias sem as crianças na sua casa. Ah, mas eu trabalho, como que eu faço? Então, daí você vai ter que optar por um sábado e domingo ficar com todas essas crianças. Para quê? Para que as outras mães possam estar descansando. Porque a gente sabe que nós que trabalhamos todos os dias, de segunda a sexta, fica um pouco complicado, né, nas férias. E as crianças precisam ter férias. Então, a previsibilidade. Por quê? Porque elas sabem que tal dia elas vão estar na casa de uma pessoa. Ou, como a gente falou, um cursinho de férias, né? Então, a palavra-chave é previsibilidade. Se você não tem, assim, a possibilidade de... Ou a própria criança, às vezes, hoje, não tem tantos amigos. Exatamente. A tela é muito a tela. Amigos, né? Mas aí você pode contar com essa rede de apoio profissional. Então, clubinho de férias. Algumas escolas particulares têm um clubinho de férias. Ou então, as igrejas clube, né? Também, o próprio clube, né? Tem as animações. Férias. Ou babá, né? Uma rede profissional que vai ajudar. Então, buscar alternativas, ou caso a casa da avó, né? Sim, a avó, que é melhor, quando a avó não trabalha, porque a gente ainda tem que pensar que a avosidade hoje em dia é moderna. É diferente, exatamente. Aquela vovozinha de virotinho que ficava em casa costurando, já não existe mais, né? E quando existe é muito pouco. Hoje em dia a avosidade, ela mudou muito, né? Então a gente tem avós aí muito jovens, ainda no mercado de trabalho, ainda muito atuantes, né? Exatamente. Pensar nesses contextos, porque como a Cláudia colocou, a previsibilidade ela é importante. Sem dúvida. Então, para criança é para muito já criar essa rotina, já criar um planejamento para que vocês consigam desenvolver esse mês da melhor maneira possível e não sobrecarregue nenhuma das partes. Ninguém, né? E aí, por exemplo, a rotina também, né? Eu acho importante. Então, assim, colocar, não é porque está de férias que não tem rotina. As crianças acordam 6, 6:30 da manhã. De férias, não precisa acordar 6, 6:30. Pode acordar um pouquinho mais tarde. Mas, lembrando que não pode deixar até 12:30, 1 hora. Então, acorda um pouco mais cedo, vai fazer um joguinho, principalmente as crianças menores, né? Vai fazer um joguinho, aí vai almoçar. Ajuda na hora do almoço, isso, faz a questão do almoço. Isso vai trazer uma relação interpessoal muito legal, vai ser muito boa. Aí vai fazer um joguinho após o almoço. Eles gostam de tela. Pode colocar? Sim, pode colocar, mas assim,
tudo faz com uma tempo, sessão né? cinema à Uma tarde, sessão cinema né? à tarde com pipoca e guaraná, uma É um delícia. momento divertido. É Joga tela. aquelas almofadas no chão, coloca um Isso. filme bem gostoso, deixa a Pronto. sala escura, pipoca. É super Com divertido, né? certeza. E Para são telas, criança né? e com Aí tela. são telas também. E lembrar, Uhum. pode deixar com telas? Até pode, mas não vai deixar o dia inteiro. Deixa lá 1 hora, 1 hora e meia, conforme a idade, até 2 anos. Não é legal telas, tá, Uhum. gente? Então, Isso eu até acho 2 anos importante não é reforçar. legal. Uhum. Os neurologistas, eles falam que de 0 a 2 anos, zero Zero contato tela. de tela. Exatamente. Por Tela quê? significa computador, tablet, celular, televisão, tudo que é Tudo. quadradinho retangular. Tudo que serve para imagem digitalizada a gente considera tela. Como Mas de 0 a 2 anos é importante que a criança não tenha, não porque a tem. tela ela super estressa, super Uhum, estimula o cérebro, né? isso. Aí eles ficam irritados, Não, e nessa acabam não prestando idade, atenção, né? e nessa idade a criança ela está com o cérebro Em em desenvolvimento, desenvolvimento, então ela tem uma plasticidade sem muito grande. dúvida. Tudo que ele vê, ele vai absorver. E Uhum, se ele tem um cérebro super estimulado, isso vai causar irritabilidade, isso vai causar vício na criança, exatamente. né? E aí, a criança, quando ela está viciada na tela, que você vai tentar tirar, ela vai Ela, sofrer abstinência. isso, como uma droga, como uma bebida, como uma droga, como qualquer outra coisa. É um E aí teve, neuroestimulador, né? exatamente, teve até estudos, né, que as crianças elas acabam se irritando e recentemente veio até aquela questão do estudo, né? Ele fica autista, né? Lembra que É, veio essa questão aí? o excesso Hoje, de tela causa autismo, né? né? Então hoje a gente já sabe que não é Não, bem assim, né? Mas ela causa o quê? Ela causa uma um não transtorno. socialização com a criança, porque é só a tela e a criança, né? Acaba não trazendo socialização, a criança acaba ficando irritada, a criança acaba ficando hiperestimulada, ela não quer Agressiva. conversar, agressiva. Uhum. E hoje, o que a gente precisa? Nós, enquanto seres humanos, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa da relação interpessoal, que sou eu com o outro, e a relação intrapessoal, eu comigo mesma. Aí volta naquela questão, quem sou eu, né? Se Exato. está só com a tela, com a tela, com a tela, acaba não tendo o ócio. E é importante a gente Esse era um ter o ponto que eu ócio. queria falar. Porque É assim, o importante a ócio ele gente é ter o ócio. necessário na vida da criança. Exatamente. Uma vez que a criança, vamos pensar um pouquinho em alguns anos atrás, vamos jogar em uns 20 anos atrás. Uns 20 anos. A criança não tinha acesso ao celular, não existia YouTube, não existia nada do que a gente conhece hoje, né? Então, esse ócio, ele era necessário para estimular a criatividade da criança. Exatamente. Então, ela ia procurar o que fazer, ela ia fazer. montar brinquedo, ela ia brincar, ela ia pra rua, né? Que Ia antigamente era mais fácil. tranquilo. Ia Hoje a gente desenhar, entende que não. pintar, né? Pintar, desenhar, cantar, fazer Pular, teatrinho, pular, fazer brincar em atividades árvore, físicas, né? atividades físicas, daí vem a obesidade também, né? Então você vê o quanto hoje o uso excessivo de tela ele traz Só prejuízo. ações nocivas para a vida da criança. Exatamente. Porque a criança que fica extremamente viciada em tela, ela vai ser uma criança irritada, agressiva, que não vai desenvolver habilidades sociais, com interação social. Exatamente. Ela não vai conseguir dialogar e expressar o que E é ela imediatismo, né? o imediatismo. Ela vai ser uma criança sedentária, Isso, vai desenvolver vários tipos de doenças. Exatamente, os transtornos, né? Aí vem a ansiedade, o estresse. Por quê? O limiar de frustração é muito baixo. E aí, quando ela não ganha no jogo por algum motivo, né? Ela vai ficar irritada. Aí ela não consegue extravasar a raiva dela. Por quê? Porque ela está toda dentro dela mesma. Então, aquelas questões de brincar, de pular, onde a gente consegue extravasar muitas questões, no celular não. Então, elas vão acabando ficando cada vez mais irritadas, cada vez mais introjetadas, né, dentro dela mesma. E como você mesmo disse, as habilidades sociais, elas acabam, por conta, não favorecendo a aprendizagem da relação com o outro e, inclusive, ela acaba trazendo um adoecimento, ansiedade, né?
o estresse, e volta naquilo lá, ansiedade, estresse e até depressão. E aquelas crianças mal criadas, né, que aí os pais falam, nossa, meu filho, ele é muito mal criado, está muito irritado. Imagina, se nós não temos a relação interpessoal, como que a gente fica? Como que a acaba sociedade fica, né? Sem dúvida. Você vê que desenvolve uma sociedade adoecida. Isso. E aí a gente vai E um pouco egoísta, para o né? contexto da educação, né? Porque os pais também se veem com dificuldades hoje em como educar as crianças, já que o acesso a tela, inclusive nos ambientes escolares, Sim, eles às são vezes é muito excessiva. liberados, né? Claro que a gente não está aqui abominando Não, o uso ela da tem tecnologia. as suas questões boas, né? Ela é necessária, sim, mas em momentos pontuais, em momentos assertivos. Isso. Dentro de Trazendo casa, um aprendizado. dentro de casa a criança ela precisa ter rotina. Isso é imprescindível para uma educação. Previsibilidade, como a gente falou no início. Então, né? rotina desde pequenininho. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, como que uma criança de 2 anos, como que eu vou fazer para poder ter o dia ali, desenvolver minhas coisas e também dar atenção para essa criança? Tem brinquedos para eles Brinquedo e outra, cria uma massinha, já vai também ensinando como que funciona o ambiente da casa. Às vezes a gente fala, mas é muito pequenininho para tentar aprender a arrumar a cama, é muito pequenininho para manipular um alimento, né? Chegou do mercado, carrega uma sacolinha, ajuda a mamãe a guardar as coisas no armário. Vai sabendo, né? vai aprendizado, né? A volta naquilo que a gente falou, a relação interpessoal, o vínculo vai ser legal, a aprendizagem, olha, isso é um sussurro, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma banana. Vai criando essa expectativa da criança em conhecer o alimento. E aí, quando vai almoçar ou quando vai jantar, olha, lembra aquela cenoura que a gente guardou? Olha, é essa cenoura, é o chuchu, é a batata. E aí vai trabalhando todas essas questões. Sim. E quando você falou em rotina, é legal, por exemplo, a criança não sabe escrever, não sabe ler. Tudo bem, os pais escrevem e a criança desenha. Sim. Porque aí ela sabe a rotina dela. Então, por exemplo, de manhã ela acorda, ela toma o cafezinho dela, vai escovar os dentes, aí vai para a escola. Tem crianças que passam o dia inteiro na escola. Então, põe lá, dentro da escola, põe na escola, aí volta, aí vai almoçar, vai jantar, vai tomar banho, vai descansar um pouquinho, vai brincar e depois vai dormir. Essa rotina é importante para a criança. E esse chegar em casa, eu acho que é necessário os pais entrarem também, porque mesmo que a criança passe o dia na escola, chegou em casa, vamos todo mundo lavar a mão e agora vamos fazer a janta, vamos fazer o café da tarde. Exatamente. E uma coisa que é importante, muitas famílias estão perdendo, Cláudia, é o momento de sentar na mesa e fazer as refeições. Isso eu sempre falo, é imprescindível, pelo menos uma refeição por dia. A gente sabe que o almoço às vezes é quase impossível, difícil, né? Mas o jantar. O café da tarde, quando chega, ou o jantar, porque muitas famílias às vezes substituem o jantar pelo café da tarde. Exatamente. Cada Tudo bem, tem o seu ritmo. Mas sentar na mesa para fazer uma refeição sem celular, sem televisão, sem a conversão. O que você fez de bom? O que foi legal no seu dia, né? Isso, ou então perguntas, até prestando atenção no próprio alimento, né? Sim, porque às vezes fica na tela, né? E acaba não vendo. Aqui na tela, você está falando com você. Tá, nem sabe o que está falando, dá né? atenção da família que está ali na mesa, porque é um momento de interação com a família. Você já está ensinando interação social, você está ensinando regras sociais. A minha vez, a sua vez, né? Porque agora eu falo, depois você fala. Como se alimentar adequadamente. Isso, ver o outro também falando, né? Vendo o dia do outro, se interessando pelo outro, a questão da empatia, né? O que foi legal para você, o que não foi legal, o que foi bom, o que você mais gostou no dia, o que você menos gostou. Aí poder dar sugestão para o outro. Isso tudo vai trazer um bem-estar e vai trazer um fortalecimento do vínculo nas famílias, que infelizmente hoje está se perdendo muito por conta dessas benditas telas, né? E aí você olha quanto uma simples refeição ela é importante. Quanto esse momento ele é rico. Essa troca, né? De você poder olhar
para as pessoas da sua família olhar para o outro, ser empático ao outro, entender o que está acontecendo na vida dele, né? E aí vocês poderiam realizar trocas riquíssimas, né? Desse momento, criar memórias afetivas. Nossa, isso é imprescindível, né? Que quando chega adulto, é o que a gente fala, o que acontece na infância não fica na infância, a gente traz para a idade adulta, né? Muito. E nós, principalmente no consultório, quando a gente vai ver aquelas pessoas adultos com muitos adoecimentos, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver rejeição, né? Abandono, negligência, falta de acolhimento. Então, é aquele adulto todo adoecido. E aí a gente pode quebrar padrões aí, né? Famílias disruptivas, com geral, certeza, né? Desestruturadas. Então, tem jeito para tudo isso. E com um jeito simples, ninguém precisa gastar dinheiro, né? O que eu falo, para você ter bem-estar, você não precisa gastar dinheiro. Muito pelo contrário, coisas simples do dia a dia. Uma refeição, um passeio no parque, uma voltinha no quarteirão, uma caminhada, né? Uma caminhada, exatamente. Um andar de bicicleta. Isso, ou uma bicicleta. Eu não tenho bicicleta. Vai caminhar todo mundo junto, vai até uma praça, vai até um parque, vai conversar, né? Uma noite de jogos, né? Sim, jogos. Às vezes a gente não consegue sentar todos os dias e brincar. Não, pelo menos uma, duas vezes uma por noite semana. de jogos, né? E aí volta na rotina, né? Que a gente falou, a rotina. Todo meu dia é tudo complicado. Tá bom, então se priorizem, né? Coloquem na rotina. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Quarta-feira é dia do jogo. Então se programem, conversem com as crianças. Que jogo nós vamos jogar na quarta-feira? Que seja meia hora. O importante não é a quantidade, é a qualidade. Que naquela meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, esteja presente, não apenas de corpo presente, mas de presença. E uma coisa muito importante, criança gosta de presente? Sim, gosta, mas eles gostam muito mais da presença dos pais. Isso seja presente, não dê presente. Exatamente, né? É gostoso receber um presente, claro que é. Mas é muito mais gostoso ter a presença do pai e da mãe 100%. Lembrar que naqueles 40 minutos, o pai e a mãe vai estar para eles. A família só para eles. Tocou o celular? Deixa o celular tocar. Deixa até longe. Aí depois daquilo lá. Porque a criança sente, né? A criança sabe quando a gente está presente ou se a gente está só de corpo presente. E aí você vê essa questão do presente é muito importante falar, porque acontece também com os pais de exagerarem na quantidade de presentes, porque vem carregado de culpa. Sim, né? Então, como eu não consigo estar presente na vida do meu filho, como eu gostaria, e às vezes a gente entende, porque é um trabalho que não tem uma flexibilidade, ela precisa ter uma rotina mais intensa fora de casa, e a criança fica muito longe dessa família. E aí eles tentam fazer essa compensação da culpa com presentes físicos. Isso. Ok, não exagerem, porque isso não vai substituir a sua presença. E a infância passa. Com certeza. A infância dura no máximo 11 anos. Né? 12 no máximo. No máximo. Dia, depois já são adolescentes. Exatamente. E os adolescentes já não vão querer ter tanto contato com os Aí pais. São os pares, né? Que são os pares que são as questões dos outros adolescentes. E você falando nisso, eu lembrei de uma charge recentemente que eu vi assim. Uma criança pergunta para o pai: pai, quanto custa a sua hora? Aí o pai fala lá, por exemplo, R$ 200, entendeu? Aí ele fala, tá bom. Aí um dia ele pede para o pai: pai, me dá R$ 50? Pra quê, filho? Eu quero comprar uma coisa. Aí o pai dá. Aí ele pede para a mãe: mãe, me dá R$ 30? Bom. Aí no final ele formou R$ 200. Aí um dia ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero comprar uma hora sua. O pai olha e fala assim: como assim? Não, você não falou que a sua hora custa R$ 200? Então tá aqui, olha, R$ 200. Eu estou comprando a sua hora. Então, olha a carência dessa criança. Ela precisa comprar uma hora do pai.
muito triste, né? Como que isso não deve ter mexido, né? Não Aí é? você coloca numa situação real. Como que não mexe em nós como pessoas? Com certeza, já pensou o adoecimento dessa criança? E pasmem, né, vocês pais, desde criança, desde a vida intrauterina pode ficar adoecidos, né? Nossa, a Quando vida os pais, intrauterina tem né? muitos estudos que vêm Nossa, revelando informações muito importantíssimas, né? importante. Então, a relação que os pais têm no No momento dia a da dia, né? gestação, No no dia dia a a dia, o dia, a forma como a estresse, mãe se sente, né? como ela é acolhida por Como ela é esse companheiro, acolhida, né? Tudo isso influencia nesse bebê que está sendo gestado, e né? Que ele está na como. gestação. Uhum. Aí quando chega, nasceu, né? Nasceu esse bebê, a mãe está no puerpério, várias turbulências, né? As mães, essas questões hormonais, às vezes não tem a rede de apoio do próprio, da família, dos profissionais, o companheiro É uma mãe abandona essa solo, né? mãe, né? Abandona essa mãe. Como que essa criança, esse bebê vai se sentir? Com certeza ele vai se sentir adoecido também. E essa Isso gera mãe muita também, coisa, né? né? De volta naquela questão do burnout materno que a gente Sim. começou a falar. Então, o burnout Então, materno, ele desenvolve-se desde um puerpério com e até a certeza, infância ali, né, da adolescência da criança, isso, porque é uma sobrecarga em cima dessa sem mulher. dúvida. Então, é importante olhar para essa mãe, é importante olhar para essa mulher e ela própria, percebendo É, esses sinais, já conseguir procura levantar a ajuda. mão. Não é mimimi, tá? A depressão não é mimimi, principalmente a depressão pós-parto, que ela se inicia normalmente já na gestação, mas A gente fala muito, em pós-parto, mas muitas vezes não é pós-parto. pós-parto, É já uma é na depressão gestação, né? gestacional. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Por quê? Porque normalmente acham que porque a mulher está gestando, ela está na vida plena, no momento mais feliz da vida É, dela. E nem sempre ela está no momento mais feliz da vida dela, porque né? é preciso compreender em que momento que essa gestação aconteceu, se Exatamente. ela foi Se ela foi desejada, desejada ou como que essa não, mãe como que ela é, está, esse né? companheiro, se está junto dela ou não. A vida financeira influencia. Exatamente. O emocional grita, né? O Uhum. emocional é onde ele fala muito. E aí o que que acontece? Esse bebê já está numa gestação, já está sendo gestado com várias turbulências. Aí ele nasce, já também tem outras turbulências. E assim ele vai crescendo. E olha que interessante, outro dia eu estava lendo um estudo recentemente, dizendo o quê? Que às vezes os bebês, eles não querem sair do útero, por quê? Porque lá dentro eles estão quentinhos, eles estão aconchegantes, mas como que acontece? Por conta do que a gente falou, desse todo o estresse que essa mãe passa, eles pensam, poxa, como que é? Se eu tô aqui, tá no quentinho, tá no gostoso, tô protegido, já tá todo esse caos da minha mãe, quando eu sair daqui, o que Como vai que vai ser esse acontecer? ambiente externo, Entendeu? né? Exato. Então, uma outra questão. Então, a Uhum. importância da gente cuidar dessa mãe. Uhum. Aí, em maio, né, nós tivemos o Maio com 14, o É, que ele diz? Ele diz que saúde mental materna importa e muito. Então, a claro. importância da gente cuidar dessa mãe. Porque se a Porque, mãe é adoecida, como que vai ser o desenvolvimento dessa exatamente, e criança, da né? família como um todo, Da né? família, porque Porque a a mãe mãe é é a o pilar, base, é a a mãe é mãe. o pilar, a mãe é a base, e volta naquilo lá, né? Quem cuida de quem cuida? Se a própria mãe precisa também ser cuidada, E uma mãe adoecida, ela vai adoece a família. adoecer a família. Esse filho não vai ter Exatamente, um bom com desenvolvimento, certeza não. né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, é claro que a criança vai crescer e vai ter as questões dela. Mas o Pessoais, sim, desenvolvimento emocional, principalmente, porque vai se tornar uma criança, num geral, tá falando, claro que cada caso é um caso, sim, mas pessoas inseguras, pessoas introvertidas, que não sabem, uhum, não têm uma boa interação social, que isso. desenvolvem ansiedade, que desenvolvem depressão, O estresse, a o ansiedade e estresse, depressão, né? O né? estresse todo mundo tem. Não, e pensando que Aí, estresse e ansiedade são fatores normais na nossa vida, é natural. principalmente no Brasil, né? Porque o Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo, é o Brasil, principalmente após a pandemia, né? Pós-pandemia, então, a gente ficou em primeiro Pós-pandemia, nós lugar, vemos né? em primeiro lugar, Mas o que eu quero infelizmente. dizer é o seguinte, que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Sim,
Só que Com ela tem a certeza. ansiedade patológica diferente. E é normal, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada que a gente chama, que são os TAGs, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é algo muito grave. Isso. E quando você tem uma ansiedade, assim, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, tá me dando um Umas formiguinhas, formigamento, umas né? borboletas na Isso é barriga. normal, né? Normal, Agora, normal. quando você vai ter uma entrevista de emprego, você começa a ter Paralisia, né? paralisia, você não tem insônias graves, né? Sim, sim. Você começa a tensionar, enxaqueca, dor de Isso. barriga, que você não sai do banheiro de jeito. Isso é Exatamente. uma Isso, ansiedade ansiedade patológica. patológica e anormal. Patológica quer dizer, não é normal. Precisa procurar uma ajuda. De quem? Médicos importantes? Sim, mas o psicólogo. Onde ele vai Tratamento terapêutico, né? exatamente, onde ele vai fazer todas as terapias para quê? Para que dê um bem-estar para a pessoa. Problemas todo mundo tem, né? Sim. O que vai modificar de uma pessoa ter uma boa saúde mental e não ter uma boa saúde mental é como ela vai lidar frente aos seus problemas. Porque eu não acredito que não existe uma pessoa que não é ansiosa. Ansiosa, como você mesmo disse, uma ansiedade uma normal. ansiedade normal. E até faz Sim. bem, né? É. Porque se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia ter um pouco de medo, a gente não ia ter nada. Isso, aí ia levando, né? Medo, né? E aí entra no medo. Exatamente. Segurança. Porque o medo traz segurança também e traz proteção, né? Traz uma análise todas as emoções risco, básicas, né? Aí ele vai trazer tudo emoções. Isso, você vê quanta coisa vai desenvolvendo na vida de uma pessoa quando você tem uma mãe que é adoecida. Exatamente. E principalmente o fator atenuante de hoje é olhar se ela não está desenvolvendo esse burnout. Porque se ela desenvolve um burnout materno, ela vai desenvolver uma depressão profunda, né? Crises de ansiedade. Vai até, entre aspas, negligenciar o cuidado com os filhos, mas por conta de ela não saber lidar com toda essa situação. Né? O menos-valia que a gente falou, né? Então, o que vai trazer? Uma mãe adoecida, ela vai, infelizmente, a família vai adoecer. E aí vem a culpa, né? Essa mãe que está adoecida, ela se sente culpada, ela se sente cada vez mais interiorizada com toda essa questão e ela não consegue se livrar de tudo isso, porque é o marido que culpa, é a família que culpa, é todo mundo que culpa. E aí vai mais além, né? O burnout materno ele pode até causar o suicídio. Sim, e isso é um fator muito grave, porque e aí em setembro a gente tem uma campanha, isso, setembro amarelo, né? A valorização da vida. Mas é importante que as pessoas que estão em torno dessa mãe e percebam esses sintomas que a gente colocou, né? De tristeza, de irritabilidade, ou seja, mudanças fora de do humor, padrão, né? Fora do padrão, porque às vezes a pessoa é irritada mesmo. Né? Isso. Mas até mesmo uma pessoa irritada, é então, importante isso que eu ia compreender, né? Irritada? Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, não. O que está levando essa pessoa a ficar irritada? É uma sobrecarga? Então, como que nós, próximos a essa pessoa, podemos ajudá-la, né? Como eu falei, às vezes um autocuidado, um banho demorado, gente, que lá lava uma cabeça gostosa, acolher essa pessoa. O que eu posso fazer por você? Ah, eu não sei o que pode fazer, porque às vezes a mãe também não sabe o que fazer. Então pega essa criança, leva para sua casa, meia hora, 40 minutos. Eu acho que a melhor coisa é assim, perguntar para ela. O que eu posso te ajudar? Deseja? Às vezes ela nem sabe, né? E aí, eu estou muito cansada. Então você gostaria que eu fizesse algo por você, ou cuidar do seu filho, ou você quer uma ajuda em casa, né? Exatamente. Ou então leva ela para um cabeleireiro, isso, autoestima muito bom, né? Muito bom. Vai fazer um cabelo, vai fazer uma maquiagem, vai fazer cuidar das unhas, né? Ou fazer uma massagem relaxante, né? Tão gostoso, um bom dia. Ou vai deixar ela descansar. Agora, o importante é assim, a gente percebendo todos esses sinais, é conversar com essa mãe e falar que ela tem a possibilidade de buscar uma ajuda profissional. Porque a gente sabe que por mais que nós vamos oferecer essa ajuda, né? Que vai ajudar naquele momento, que vai dar uma apaziguada.
Só que ela precisa olhar para as questões dela, ela precisa de um tratamento terapêutico, exatamente, porque senão isso vai se estender e agravar. Então, nossa dica maior aqui hoje é as pessoas que estão em torno dessa mãe, que estão percebendo esses sinais, algo diferente, acolham e direcionam para procurar uma ajuda, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa de ajuda. Então, nós que estamos próximos, não profissionais, né? Tá vendo algo diferente, como disse Janaína, direcione. Por quê, gente? Porque saúde mental materna importa e muito. Né? Vamos cuidar de quem cuida, né? De quem cuida. Para que essa família seja uma família saudável, tenha qualidade de vida, para que eles consigam desenvolver boas relações. Exatamente. Né? E para que quando seja um adulto, né, que a gente prioriza tanto adultos emocionalmente saudáveis, a gente quer um mundo emocionalmente saudável, mas lembrando-se que isso começa quando? Já desde a vida intrauterina, passando pelo bebê, pela criança, para quê? Para que ele possa ser um adulto emocionalmente saudável. E aí volta, mas é a mãe? A mãe é a base. E por isso que ela precisa ser muito bem cuidada. Porque quem cuida de quem cuida, não é? Para que tenha uma sociedade saudável, empática, tolerante, começa cuidando da mãe, cuidando dessa criança. E dessa família como um todo, né? Para que se desenvolva uma sociedade mais saudável. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer aqui um pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa, as férias, os caos, o burnout aí materno. E lembrando, a mãe é a base de tudo. É a principal pessoa, né? Que ela pode cuidar de toda a família, mas ela precisa ser cuidada e não pode ser negligenciada. Sim. Né? Obrigada por hoje e esperem até o nosso próximo podcast, que com certeza vem com mais informações, sempre voltada aí para a saúde da família. Exatamente. Até mais, tudo de bom para vocês. Estamos à disposição no nosso Insta, @Mães e Realidade. Até mais. Deu quanto? Deu uns 40 minutos. É o que a gente imaginava. Não mais que isso.